Por que a gente não deve segurar o xixi por muito tempo? Imagine que você tem que fazer uma apresentação super hiper importante. É seu grande dia e quando faltam só algumas horas para você ir lá e arrasar, conseguiu, sabe-se lá como, engolir 3 xícaras de café enquanto se preparava para falar sobre os holofotes. Agora faltam só 20 minutos para a sua vez e você já começa a se arrepender de ter tomado tanto líquido. E pode até tentar segurar, mas será que isso não faz mal? Antes de descobrir a resposta para essa pergunta sensível, aproveite para se inscrever no nosso canal, para não perder mais nenhuma das atualizações que surgem diariamente no lado incrível da vida. Quanto líquido nossa bexiga consegue suportar? Se você for um adulto saudável, sua bexiga pode segurar até 2 xícaras ou 400 ml de urina. Então daria para ficar de boa depois de ter tomado 2 xícaras de café, mas qualquer líquido a mais que isso vai fazer você se sentir extremamente desconfortável e louco para ir ao banheiro. No caso das crianças, você já deve ter percebido que elas precisam fazer pipi com muito mais frequência. E já é uma coisa boa se elas lhe pedirem primeiro, antes de fazerem o negócio ali mesmo. Isso não é de se estranhar, já que a bexiga dela só pode comportar 120 ml se tiverem menos de 2 anos de idade. Como o nosso corpo sabe que é hora de ir ao banheiro? Sempre que você sente aquela vontade de ir ao banheiro, não é só porque a sua bexiga está cheia até o topo de líquido. Na verdade, isso é um complicado processo fisiológico que faz músculos, órgãos e nervos diferentes trabalharem juntos para que você saiba que é hora de ir ao toalete. Sua bexiga é inteligente e cuidadosa o suficiente para ativar os nervos que enviam os primeiros sinais para o cérebro quando ela ainda está cheia só pela metade. O cérebro então envia um sinal de volta, dizendo à sua bexiga para segurar mais um pouquinho até que haja um banheiro por perto. Sendo assim, segurar o xixi é um processo consciente. Claro, cada pessoa é de um jeito e a capacidade da sua bexiga e a habilidade dela de segurar o xixi é diferente, dependendo da sua idade, estado de saúde e até do horário. Normalmente, você recebe menos ou nenhum sinal à noite. Caso contrário, teria que acordar várias vezes e não teria aquele sono bom. O parto afeta muito o corpo da mulher e geralmente enfraquece os músculos e nervos da virilha. É por isso que muitas mulheres sentem vontade de ir ao banheiro com mais frequência depois de se tornarem mães. Já outras pessoas têm uma bexiga superativa ou sentem mais vontade quando estão estressadas. É difícil encontrar uma pessoa que nunca segurou o xixi quando sentiu vontade de ir ao banheiro. Dê um joinha se você sabe como é isso. Ok, agora a pergunta que não quer calar. A gente pode fazer isso ou é perigoso para a saúde? Faz mal segurar o xixi? Esvaziar a bexiga é um processo biológico muito importante. Seus rins trabalham como se fossem filtros, tirando o excesso de água e de resíduos do seu sangue. O líquido que sobra deste processo, ou seja, a urina, precisa ir para algum lugar. E aí ela escolhe a sua bexiga. Nada de desastroso vai acontecer se você segurar até 2 xícaras de urina por um bom tempo. Mas se isso se tornar um hábito, vai acabar relaxando a sua bexiga para aumentar a capacidade dela. Parece incrível, né? Nunca mais você vai ser incomodado com aquela vontade danada de ir ao banheiro quando não puder ir. Tome cuidado com isso. Lembre-se de que tudo no seu corpo tem um motivo para ser do tamanho que é. Quando a sua bexiga relaxa, isso pode afetar também os seus músculos esfíncter externos, que são os responsáveis por deixar ou não a sua urina sair. Se estes músculos se relaxarem demais, você vai perder o controle da sua urina. Pode demorar anos para isso acontecer, mas ainda assim é possível. E perder o controle da urina e ter que ir ao banheiro com mais frequência não é o único risco que você corre. Isso pode levar a um problema de saúde sério chamado retenção de urina. Quando sua bexiga fica cheia de resíduos quentes e molhados por muito tempo, ela se torna um terreno fértil para bactérias. E estes pequenos sugadores não fazem bem para o seu corpo, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
Para resumir, segurar até 2 xícaras de urina na sua bexiga enquanto se sentir confortável não tem problema, se você for um adulto saudável. Porém, se tem algum problema nos rins, próstata aumentada, bexiga neurogênica ou retenção urinária, é melhor não fazer isso. Isso se você não quiser contrair uma infecção ou doença nos rins. O mesmo se aplica a mulheres grávidas. Mesmo se não segurarem o xixi, elas já correm risco de desenvolver infecções no trato urinário. E por falar nisso, segurar o xixi pode causar infecções no trato urinário? Se você segurar por muito tempo só uma vez, isso não vai causar uma infecção urinária ou qualquer coisa do tipo logo de cara. Porém, se continuar fazendo isso diariamente, o risco aumenta, já que está praticamente alimentando as bactérias. Na verdade, você também está correndo o risco de desenvolver uma infecção urinária se não tomar água. A água é ótima para eliminar as bactérias e toxinas ruins do seu corpo, mas se a sua bexiga não tiver esta limpeza regularmente, as bactérias que já existem no seu sistema urinário podem se multiplicar e se espalhar mais, causando uma infecção. Se você acha que pode estar com infecção urinária, é melhor procurar um médico. Se sente uma vontade constante de ir ao banheiro, se a sua urina tem sangue e cheiro forte, se sente queimação na hora de fazer xixi e dor pélvica, pode estar com infecção urinária. Isso não é nada agradável. Segurar muito xixi pode levar à morte? Sua bexiga e rins estão conectados pelos ureteres. Em casos extremamente raros, a urina pode voltar para os rins e danificá-los seriamente ou causar uma infecção. Na pior das hipóteses, isso pode levar à insuficiência renal e até à morte. Quando está muito cheia, a bexiga pode literalmente estourar se já tiver sido danificada por algum problema sério de saúde, como um ferimento pélvico. Beber demais também pode causar isso, já que o álcool pode fazer o seu corpo ignorar os sinais importantes vindos do cérebro. Felizmente, estes casos são incrivelmente raros. Na maioria dos casos, o corpo, em um ato de autopreservação, vai relaxar os músculos por si só e deixar a urina sair antes que a bexiga se encha demais. Um exemplo de morte causada por este problema foi a de Tycho Brahe, um nobre, astrônomo e alquimista dinamarquês do século XVI. Ele foi um cientista brilhante que estudou a supernova, os cometas e as órbitas planetárias. Como havia perdido parte do nariz em um duelo de espadas para legitimar uma fórmula matemática, Tycho teve que usar uma prótese pelo resto da vida. Enquanto só isso já soa bem épico, a causa da morte dele também foi extraordinária. Dizem que ele tentou manter as boas maneiras em um banquete e segurou a vontade de ir ao banheiro por um bom tempo. Assim que chegou em casa, não conseguiu urinar e a bexiga dele estourou. O que fazer quando a gente precisar mesmo segurar o xixi? Apesar de todos os riscos e perigos de segurar a urina por muito tempo, às vezes a gente simplesmente não tem escolha. Pode ser que não haja algum banheiro por perto, ou que o momento não seja oportuno. Seja qual for o impedimento, aqui estão algumas dicas que você pode seguir se tiver que segurar o xixi por um longo período. Lembra que a gente mencionou que o cérebro participa do processo de urinar? Pois então, tente distraí-lo com alguma atividade interessante. Cruzadinhas e jogos já servem. Você também pode tentar relaxar e tirar o seu pensamento do banheiro ouvindo um pouco de música. Ler um livro e dar uma olhada nas redes sociais também podem ser ótimas formas de se distrair. Agora, o jeito mais fácil de segurar é se sentar ou evitar se levantar se você já estiver sentado. E não se esqueça de se manter aquecido, pois a sensação de frio só vai piorar as coisas neste momento delicado. Em quais situações você acha que é totalmente inapropriado pedir licença para ir ao banheiro? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo e de se inscrever no nosso canal para juntar-se a nós aqui no Lado Incrível da Vida.